Luffy é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Como infectologista espiritual, psicanalista holístico, neurologista teólogo, hoje quero falar sobre um status atual de um procedimento baseado como a identidade comportamental, humanamente falando, pois a falta importante que é a conexão cerebral do campo espiritual psicologicamente, foi devido ao desrespeito adâmico e a conexão neural, que se tornou-se uma dificuldade de se conectar com Deus neste campo espiritual, intelectual, racionalizado, obedientemente aos seus procedimentos regular, ético, emocional, o que é importante necessariamente, pois esta lesão cerebral do campo espiritual foi arrogância, chamada desobediência, pois hoje é necessário a fixação do comportamento cerebral ao nosso corpo, neste campo da obediência a Deus, pois esta transfusão cerebral é necessária devido ao descontrole ético-espiritual à sua obediência, pois é esse transplante. E hoje, para prevenir a dificuldade cerebral nesse campo espiritual psicológico, desta lesão cerebral, a prática, pois, é necessária buscar os dons espirituais para termos os frutos do Espírito Santo doutrinando nosso nesse comportamento, para poder deixarmos de agir dentro das nossas axiologia, conceitologia, argumentologia, que é o que faz parte dessa arrogância ao dever espiritual obediente, o comportamento a Deus. Pois, terapeuticamente, nessa transfusão cerebral espiritual, é saber qual é a boa, perfeita vontade de Deus para o nosso comportamento, procedimento racionalizado, emocional, cristianizado e não luciferianizado. O primeiro passo, eu posso dar exemplo como Mateus 6,33a, é o que eu já exemplifiquei, é buscar o reino de Deus e sua justiça. O segundo passo também está em Mateus 11, 28 a 30, disse Jesus, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí é que está, dentro desse terceiro passo, Efésios 6, 11 a 14, que devemos de revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os príncipes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais, porquanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, fica firme, estáis, pois firme, tendo cingido o vosso lombo, o vosso corpo, com a verdade, a vestidura da couraça da justiça. Aí também eu posso abordar como o quarto passo, de 1 Coríntios 2, 9 a 16, é o que está escrito. As coisas que olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais a profundeza de Deus,
Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus que está nele, né? Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Mas nós não recebemos espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, conforme estamos falando, as quais também falamos não com palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, e compreender as coisas espirituais com as espirituais. Aí é que está. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucas, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É dentro desse transplante cerebral que é necessário. Dentro do quinto passo, eu posso citar o livro de Gálatas 5, 13 a 18. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não faça o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito Santo, não está debaixo dessa lei, dessa malignidade, né? Para não ficar biologicamente escravizado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituições, que há várias formas, impureza também, de várias formas, essa lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresia, a inveja, que é a principal forma, homicídio, a bebedice, glutonaria, as coisas semelhantes a essas, acerca das quais coisas não herdarão o reino de Deus, mas os frutos do Espírito é a caridade, que significa o amor ao próximo, né? A empatia, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, e contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo, que crucificam as suas carnes, dentro dessas paixões, né? E essa concupiscência. Então, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, e não sejamos cobiçosos, gloriando, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. E aí o sexto passo, eu posso falar assim para finalizar, e você me compreender melhor, é dentro de Tiago 3, 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato de suas obras e mansidão de sabedoria. Mas se tende, conforme eu falei, amargura, inveja, sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Essa ação imperativa luciferianizada, que precisamos tomar essa atitude cristianizada. Porque aonde há inveja, é o espírito faccioso, aí há perturbação de toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente, é pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, né? Sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia a justiça para os que exercitam a paz. Pois aí é que está essa transmissão que eu estou fazendo, que é necessária a transfusão
necessária cerebralmente para este procedimento e comportamento, que é o que nos diz Provérbio 9:9. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Amém? Que fiquem esse esclarecimento que faz parte dessa necessidade, dessa transfusão cerebral, espiritual, comportalmente. E é o que eu deixo, essa mensagem expressiva e objetiva. Por isso que eu afirmo que Lefe é Suede Ayaulela, Mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz, tenham um bom domingo.